Olá, pessoal, bem-vindos aí ao Discovery 12 do curso CCNP em Core. Agora nós vamos estar fazendo a configuração do VRRP, né, o Virtual Routing Redundancy Protocol. O VRRP é a versão open source do HSRP, né? Ele é muito parecido, o que muda mais é a nomenclatura, né? Ao invés de você ter aí um roteador escolhido dentro do grupo como active e o outro como standby, nós vamos ter a função aí de master e slave, né? Tem um roteador que é o mestre, tem outro roteador que é o escravo, que vai ser escolhido aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o mesmo cenário, a mesma config básica que nós tínhamos feito para o HSRP, para o VRRP, né? Para a gente poder ganhar tempo. More Actions, dá um Start All Nodes, né? Liga todos os roteadores aí e demais equipamentos, switch, PC do cenário. Vamos fazer aí a configuração básica. Também nós temos aí o EIGRP ativo para todas as redes 192 e 168, né? Deixa eu copiar aqui a config do R1. Já abrir aqui R1, R2, R3. No roteador 1, demora um pouquinho aí para carregar. A gente vai estar Ctrl Shift Alt colando ali a configuração do R1. Não quero usar o assistente. Quero fazer a configuração toda manual. Na verdade, a gente vai colar o script, né, do primeiro roteador ali. Vamos ver aqui. Botão direito. Eu colei a configuração do R1. Vamos... Roteador 2. Botão direito, copia. R2, não quero assistente. Ctrl Shift Alt, cola. Só abrir aqui para a gente poder colar aqui também aqui dentro. E o roteador 3, né? Terceiro roteador aqui também não quero. Fazer nada pelo Wizard. Botão direito, copia. No roteador 3, eu vou colar a config básica. Opa! Config básica não veio aqui. Botão direito, copia. Botão direito, cola. Botão direito dentro do roteador. Temos a config básica aí também. O que acontece, né? Nós já temos aí a configuração. Vamos aproveitar e colocar os IPs também nos PCs, né? Por exemplo, servidor aqui, IP 192.168.422/24, 192.168.41 é o endereço da máquina. PC1 192.168.1.100. 1 é o gateway virtual. 192.168.101, com 192.168.11 também como gateway virtual no PC2. Perfeito, remontamos todo o cenário, né? Vamos para o que interessa, né? Propriamente dito, que é a parte do VRRP. Também vamos criar o grupo virtual, né? Só que em vez de usar o comando standby, nós usamos VRRP.
Então, os roteadores 1 e 2 vão participar do grupo virtual lá, o VRRP1. Vamos colocar, por exemplo, 110 de prioridade no R1, 100 e deixar ali, né, o 100 na prioridade do R2. Como é que eu consigo fazer aqui? Eu vou entrar no próprio R1. A interface que a gente fala aqui também é 0/1, a interface que fala aqui embaixo, né? Então vamos entrar aqui, conft int e0/1, vamos colocar aqui vrrp, e aí nós temos aí vrrp1, e aí eu posso colocar assim IP, e aí o endereço IP propriamente dito, 192.168.1.1. vrrp1, vrrp1, priority. A prioridade aqui vai de 1 a 254, como ele está colocando para nós ali. Colocar prioridade 110 para ele. Só um pouquinho que deu uma travadinha aqui. O meu Numlock estava desligado. Coloquei prioridade 110. Uma coisa importante. Ao contrário do que acontece com o HSRP, o preempt já vem ativo, tá? Então, a negociação, ela já vem ativa aí. Se eu quiser, eu teria que fazer o quê? Se eu não quiser, na verdade, eu teria que colocar preempt, eu teria que desabilitar o preempt, né? Uma outra coisa que eu consigo fazer também, aproveitando que a gente entrou aqui, a preempção já está ativa. Vamos imaginar que eu queiro que o roteador ele espere um pouco para o vizinho terminar de fazer o processo de boot, para depois fazer a troca de funções, né, de slave para master. Então eu posso acrescentar um delay aqui, como ele coloca, né, um delay mínimo. Olha, eu vou esperar um delay mínimo de quantos segundos, né, para que o vizinho suba. O tempo padrão está em segundos, mas você pode colocar... aqui, na verdade, ele só está em segundos, né? No HSRP tinha uma opção de milissegundos. Então eu posso esperar, sei lá, vou esperar 3 segundos até que o vizinho suba, termine o boot completamente, né? Poderia esperar isso para efetuar a troca. Vamos fazer a configuração do 2, né, de forma similar ali. Vou colocar aqui no roteador 2, habilitar no grupo novamente. Então eu vou vir aqui, conft int e0/1, novamente vrrp1 IP 192.168.1.1. Bom, a prioridade, ela já tem a prioridade padrão, o preempt já está ativado, né? Teoricamente, somente com isso, né, se eles se comunicarem, eu já conseguiria ter o VRRP funcionando. Vamos dar uma olhada aqui no show VRRP brief do R2 para ver se ele já consegue conversar com o R1. Ok, então, na verdade, ó, eu estou no grupo 1, a prioridade eu não setei no roteador 2, então ele assumiu 100, assim como era a prioridade padrão do HSRP, também a prioridade padrão, ele já assumiu 100 aqui, só que ele está no estado init ainda, né? Então, por enquanto, no princípio, ele mesmo é o master do grupo cujo IP virtual é 1, mas ele não acabou ainda de fazer a comunicação propriamente dita ali, né? Eu tenho esse cara
O preempt está habilitado, tá vendo? Ó? O preempt já vem ligado por padrão, eu não preciso ativar o preempt. O preempt já vem ativo, então aquela questão da autonegociação, para ver quem tem a maior prioridade, isso já vem ativo. Vamos fazer o seguinte. Ah, sim, sim, é verdade. Se o pessoal está me lembrando que, assim como no cenário anterior, esqueci de alterar, as interfaces estão down, né? Por isso que ele está init e não conseguiu falar com o outro lado. Então, novamente, subi todas as portas aqui, perdão. Eu, inclusive, né, fazer uma forma mais rápida aqui, as interfaces são a 0001, somente o roteador 3 tem a 02. Mas em vez de ficar criando, fazer um script geral aqui, né? Ena-conft, eu quero entrar em cada porta, né? Na E0/0 e down no shut. Eu quero entrar na E0/1 e down no shut. Eu quero entrar na E0/2, no caso da primeira caixa ali, down no shut também, tá? Sai fora de tudo, manda gravar aqui. Então, só para a gente poder ter certeza, né, de que está tudo de pé, E0/1, 000102, no roteador 1. Eu quero mandar subir todas as interfaces no R1, no R2, no R2 e no roteador 3. Quero que todas as interfaces estejam de pé. Perfeito. Agora, bom, o EGRP já vai estabelecer a vizinhança entre o pessoal, e agora sim, né, que as interfaces estão de pé, o roteador 1 deve enxergar o 2, né? Se eu olhar aqui no roteador 1, ó, a adjacência já foi feita, ó, ele passou do estado de backup, passou para ser master, propriamente dito. Então, se eu der aqui um show VRRP briefing, eu consigo visualizar que, olha, o meu estado aqui, eu sou o master, eu tenho a maior prioridade, que é a 110 dentro do grupo 1, eu sou o master, né? Meu IP é 192.168.1.3, sou o master do grupo virtual cujo IP é esse. Se eu olhar no roteador 2, né, show VRRP brief, como nós tínhamos dito lá, o endereço ele já assumiu ali a prioridade 100, né? Ele reconhece que o 1.3 é o master, o estado local dele é backup. A negociação, né, o preempt já vem ativado, né? Esse preempt yes quer dizer, eu não preciso, ao contrário do que acontece com HSRP, ativar a preempção já vem ativa e ele consegue fazer a negociação automaticamente para nós. Outra coisa que é importante ali, né, na teoria nós falamos a respeito da autenticação do VRRP, né? Falamos, por exemplo, que o VRRP suporta autenticação com texto claro, e na nova RFC eles tiraram a autenticação criptografada, né? E a Cisco manteve as duas opções. Então, se eu quiser, por exemplo, que R1 e R2, eu posso impor uma senha para que a vizinhança entre os dois possa existir, né? Então, eu poderia chegar, por exemplo, aqui no roteador 1, dentro da interface E0/1, né? Dentro da E0/1, nós temos lá o VRRP 1, e nós temos ali Authentication. E a Authentication tem a opção de colocar direto a autenticação, ou usar a palavra MD5, né? Por exemplo, se eu colocar ali Authentication Encore,
Então, eu estou dizendo que a palavra reservada aqui é encore, né? Automaticamente a vizinhança deve cair, porque um lado pede autenticação e o outro lado não, ó. Ele já coloca, ó, bad authentication do vizinho 1.2. Ele não conseguiu porque eu preciso que o outro lado também tenha autenticação. Vou no R2, forçar da mesma forma também, né? Configure terminal, int e0 barra 1. Eu vou colocar lá vrrp. Ó, tá dando bad authentication agora do vizinho também. Bad authentication type ali. Na verdade, porque o outro lado não tem, né? vrrp1 authentication, vamos colocar encore aqui. Aí eu vou forçar. Aí novamente ele vai negociar ali, subir com o vizinho, né? A vizinhança foi restabelecida e ele voltou a ser o backup, inclusive, ali, né? Ele voltou a ser o backup como estava antes. Poderia forçar a autenticação para ser feita via MD5, né? Com MD5, na verdade, a senha não viaja, né? No meio físico. Ele cria um hash, uma amostra com MD5 de 128 bits, e essa amostra é recriada do outro lado. Quem tem a mesma senha consegue pela amostra, chegar no mesmo resultado. Eu teria que mudar aqui, por exemplo, eu vou mudar o tipo de autenticação na interface 0/1 do R2 agora. Em vez de colocar Authentication em Core direto, eu vou colocar Authentication MD5, e aí eu vou colocar o Encore. Authentication MD5. Tá. Ele quer, no caso aqui com MD5, ele quer que coloque. Posso colocar direto a keystring aqui, né? Keystring. Qual que é a string direto é Encore. Porque senão eu poderia criar um chaveiro, quer dizer, um chaveiro é um conjunto de chaves que eu posso estar utilizando, né? Igual a autenticação do EGRP, que posso colocar várias chaves, com chaves que expiram em tempos diferentes, né? Mas aqui o mais comum é usar somente uma string, né? O mais simples aí. Então, keystring encore. Do outro lado, como ele simplesmente não consegue mais autenticar, ele se autoproclamou master novamente, né? Já que ele não consegue enxergar o outro lado. O que eu posso fazer? No roteador 1, eu vou impor a mesma autenticação, né? Então, eu vou vrrp1 authentication MD5. Aí eu vou colocar novamente aqui, né? Key string encore. Encore é a senha única que eu quero trabalhar aí. E ele deve, daqui a pouquinho, restabelecer a vizinhança e assumir o papel novamente como master, né? Show vrrp brief. Ó, sou master. E, na verdade, eu sou master, né? O meu IP é 13. Controlo o IP virtual, que é o 92.168.1.1. Então, com isso, aí ele conseguiu restabelecer aí a comunicação. Se eu quiser acompanhar em tempo real o que está acontecendo, né, eu posso usar aqui um comando debug vrrp, e aí eu posso escolher, eu quero debugar somente problemas de autenticação, somente erros especificamente, visualizar todo e qualquer pacote, o track. Poderia colocar, por exemplo, aí, se eu colocar um debug vrrp all, qualquer coisa que acontecer via vrrp, eu poderia estar acompanhando aqui na tela. Existia também lá a opção lá do debug standby, né, do HSRP. Aqui eu estou vendo, ó, de tempos em tempos ele está enviando
existe o hello que é feito, né? E aqui, na verdade, eu tenho o hash, né? A amostra de 128 bits, que é enviada periodicamente para fazer a autenticação ali, né? Se eu não quiser ver mais, se eu não quiser ver mais aqui a comunicação aqui, eu posso dar um UAL, né? Um undebug all. Desliguei todos os debugs. Se eu vier aqui com um show debugging, eu consigo ver que já não tem mais nenhum debug ativo para visualizar entre as caixas. Às vezes pode ser útil, né? Porque o que acontece? Como o pessoal aqui havia comentado, né? Vamos imaginar que eu tenho um problema que nem está no roteador em si, um problema de comunicação, né? Por exemplo, os roteadores 1 e 2, para eles estabelecerem comunicação, pra trocar hello, né, eles têm que se falar diretamente. Eles estão usando o caminho aqui pelos switches 1 e 2 para que essa comunicação direta possa ocorrer aqui, né? Vamos imaginar que os switches 1 e 2, eu vou derrubar aqui o 0/1 do switch 1, aí os switches não vão estar mais ligados diretamente. Obviamente, a gente vai ter o que é chamado aí de split Brian, né? De cérebro dividido. A gente tem, esses dois caras não conseguem conversar. Então, cada um deles vai se autoproclamar como novo master, né? Dentro dessa estrutura aqui. Então, se eu entrar aqui na E0/1 do switch e simplesmente dar aí int E0/1 e simplesmente dar um shutdown, então eu cortei aí a comunicação, né? No próximo hello, isso já não vai, eles não vão mais se reconhecer. A ideia é que ambos os lados, né? Ambos os lados eles se autoproclamem master. Olha lá, já deu uma vizinhança inspirada aí pela porta E0/1, a vizinhança do EGRP, né? E se eu dar um show VRRP brief, eu vou ver que o R1 se proclamou como master, o endereço dele é 13, ele é o master desse IP virtual. Se eu olhar no R2, ó, já deu expiração também, ele também ele saiu do estado de backup, também se proclamou como master aqui, ó. Então, se você olhar aqui com show VRRP brief, esse estado também ali, ó, os dois estão como master ali. E se você for olhar na configuração das caixas, está tudo certo, né? Porque como nós sabemos aí que, na verdade, foi um evento externo, né? Foi a comunicação entre os switches que caiu, a comunicação, e eles estão funcionando da forma correta. Só que aí você pode ter vários problemas aí de comunicação, eles tendo esses dois masters, aí 50% de chance aí de quem está de fora acessar ou não as máquinas da rede, que na verdade agora são duas redes distintas aqui, né? Tem umas máquinas olhando o R1 como gateway e outras máquinas olhando o R2 como gateway. Então isso é muito ruim, né? Tanto é, né, que eu havia comentado que numa implementação prática, né, o que geralmente se faz? Eu poderia ter uma ligação física direto entre o R1 e o R2, tá? E essa ligação física com uma interface L2 também, tá? Não adianta também ter uma interface roteada aqui. Tem que ser uma interface direto L2 para que eles se conversem. Se a gente tivesse, por exemplo, switches L3 aqui, o IP das caixas podia ser uma interface SVI, uma int VLAN, e aí uma interface que pertence à mesma VLAN, aí, das duas int VLANs em L2, faria a comunicação entre eles, né? Porque se eu ficar dependendo da rede para ter comunicação, né? Se eu não tiver comunicação direta entre os dois, eles vão se autoproclamar master e dividir minha rede no meio, né? Partir minha rede no meio. Eu poderia tentar enxergar isso, né, com debug VRRP, agora um debug específico, né? Por exemplo, acho que o debug VRRP out,
para eu tentar ver o problema de autenticação. Por que será que o vizinho não consegue chegar, né? Você vê que ele só envia, sente e não recebe nada, né? Não tem nenhum receive, não tem nada que ele receba do outro lado ali, propriamente dito. Ó, só sente, ele envia ali, tem a questão do hash criado. Vamos ver se eu agora encontrei ali vamos dar um no shut ali, né, para a gente poder resolver o problema da conectividade. Int é 0/1 aqui, vou dar um no shut, subir isso. Vamos ver se na autenticação vai dar alguma diferença. Né, ele continua enviando, eu devia ter aberto um debug mais genérico aqui, né? E só o Alt ele só está fazendo o envio mesmo aqui. Mas eu acredito que show VRP Brief. Bom, esse cara continua sendo. Agora que a vizinhança entre os dois subiu. Agora que a vizinhança entre os dois subiu pelo EGRP. Vamos ver se muda alguma coisa aqui na mensageria. Aqui não, ele continua a dar sente, continua a enviar ali. Mas o outro lado, o roteador 2. Ó, o roteador 2 ele já assumiu o estado de backup, né? Na hora que eu voltei, ele voltou a fazer a autonegociação entre os dois e assumir ali a sua posição com o show VRRP Brief. Novamente já está como backup. Bom, eu posso, né, continuar, assim como nós fizemos lá com o HSRP. Essas máquinas podem estar pingando ali o seu gateway, né? Então, aliás, pingando a máquina remota, né? O 422 ali. Então, se eu colocar aqui um ping para 192.168.422 menos T, vai estar pingando continuamente aí, né? O PC1 está pingando continuamente o servidor. O PC2 192.168 422 menos T, vai estar pingando continuamente o vizinho. Nós já vimos aí que não só se a interface morrer, né, não só se a interface do roteador morrer, mas se a comunicação entre eles aqui passando por dentro da LAN morrer, eu vou ter as mudanças de estado ali. Do mesmo jeito que ocorre com HSRP, eu preciso traquear as interfaces acima, né? Se eu quiser que, por exemplo, se o link do roteador 1 morrer, diminuir a prioridade para ele se tornar backup e não mais master, né? Transferir o bastão de master do R1 para o R2 devido a um problema que aconteça na interface que está aqui acima, né? De uma forma parecida, a gente pode fazer essa configuração aqui no VRRP, né? Então aqui eu vou ter, novamente aqui, conft, vou dar um track 1 na interface Ethernet 0/0, né? Que é a interface que leva para fora. Line Protocol. Line Protocol, na verdade. Então eu vou acompanhar o funcionamento aí. Quando o estado da interface mudar de up para down, né, que vai ativar aqui a mudança. Criamos a track, vou entrar de novo na E0/1. Na E0/1, nós temos lá o VRRP,
VRRP 1, e aí eu vou ter aqui track, a track 1, só que quando a track 1 decremente 20, né? Da mesma forma que fizemos ali. Quando cair, quando a interface monitorada, que é 0/0, que eu estou monitorando o Line Protocol, o estado dela, ficar down, eu vou decrementar 20 na prioridade. Tá, então, por enquanto, né, show VRRP brief, a minha prioridade está 110. Se eu chegar aqui e matar essa porta que está sendo traqueada aqui, né, ou ela deixar de responder, então vamos dar em um conft t, int e0/0, shutdown, a porta morreu. O que vai acontecer? Automaticamente, ó, ele já mudou para estado backup. Porque se eu for a ver aqui o show VRP brief, ele assumiu como backup com a prioridade 90. Ele decrementou os 10, daí ficou com a prioridade 90. O outro lado foi eleito como master. Eu sou backup e o outro lado é master. Nota que, ó, os PCs... Aqui você ainda teve um timer, ó, você teve um... Ao contrário do que a gente viu antes, ó, ele teve uma pequena perda. Esse redirecionamento de gate, a hora que ele fez o swap de roteador, eu consegui ver uma pequena perda aqui, tá? Nós não havíamos sentido isso aí no HSRP anteriormente, mas houve alguma perda. Se você quiser tentar amenizar isso, ou você, Dilson, eu trabalho num data center, eu tenho um ambiente de alta disponibilidade. É que os hellos são na casa de segundos, tá? Em algumas implementações eu posso fazer com que os hellos seja na casa dos milissegundos. E aí a gente poderia tentar diminuir o impacto, né? Diminuir aí a indisponibilidade propriamente dita. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu primeiro restaurar a interface E0/0, vou colocar o no shut. Como é que eu faria para procurar criar uma configuração de subseconds ali, né, para tentar dinamizar isso, ser mais rápido? Eu poderia, por exemplo, vamos voltar na int E0/1, na interface E0/1, dentro do VRRP 1, eu tenho as opções de timers aqui, tá? Então, timers. Eu posso fazer o anúncio. Aqui é uma coisa interessante. Eu posso definir qual que é o meu timer, ou eu posso aprender o timer de quem for o master, de quem for o master corrente, tá? Em vez de trabalhar com o tempo estático, eu poderia dizer, não, isso aí eu vou aprender o tempo que o master atual que está anunciando. No caso, o R1 é o próprio master, né? Então eu poderia colocar esse cara aqui, eu vou advertise, eu vou anunciar, só que assim, eu quero trabalhar não em segundos, eu quero trabalhar em milissegundos, em milliseconds. Então eu vou anunciar em milissegundos, sei lá, eu quero a cada 250 milissegundos fazer um hello, ou 250, 300 milissegundos. Sempre a proporção é depois de 3 hellos, ele declara o vizinho morto, tá? Se ele não responder. Então, se eu colocar um 250 como o advertise, o hold down, né, o tempo que ele vai reter isso até morrer até 750, ou seja, menos do que um segundo. Então, eu vou colocar um advertise msec 250 do lado do R1, que é o nosso master atual. Poderia colocar no R2 aí também, né? conft, fazer exatamente a mesma coisa aqui. Dentro da int E0/1, eu vou colocar aqui para o VRRP1, a gente vai colocar timers, advertise, msec,
250. Então, agora, os tempos aí estão como 250 milissegundos, né? A gente continua tendo ali, né? A gente continua tendo os pings estão rolando entre os PCs. PC2 continua a pingar, o PC1 continua a pingar ali o servidor remoto. Vamos ver se essa questão dos timers melhorou em alguma coisa ali. Essa questão da recuperação aqui, quando o link do E0/0 cair, eu fizer o swap, a troca aqui, né? Vamos fazer o seguinte teste, então, aqui, ó. Eu tenho o R1 como master, o 2 como backup, a comunicação está rolando entre os dois PCs, né? O PC1 e o PC2. O PC2 está pingando para o servidor, o PC1 também deve estar pingando ali. Deixa eu abrir ele aqui. O PC1 está pingando. E vamos matar o link em cima, né? Vamos matar o link em cima para ver o que acontece. Por exemplo, aqui a minha interface é 0/0. Shutdown. Automaticamente ele virou backup, beleza? Virou backup. E se eu olhar ali o PC1, nada aconteceu, né? Que era do teste anterior. Mas aparentemente tá rolando. E se eu der um no shut, ele vai ter que voltar a ser master. Se eu olhar, por exemplo, o PC1, aparentemente nenhuma indisponibilidade aparece aí. Tá, então, moral da história, né? O VRRP é muito parecido com o HSRP, né? Só que ele é um protocolo aberto, né? Ele pode ser utilizado aí por vários fabricantes, não só Cisco, como Juniper, Huawei ou qualquer outro fabricante ali. Então, com esses dois cenários, nós vimos aí o funcionamento, né? Da redundância de primeiro salto. Grande abraço a todos, até a próxima.